Nesse vídeo, vamos tratar rapidamente com alguns exemplos como a gente pode produzir uma onda eletromagnética. Bom, a gente tem diferentes formas de produzir uma onda eletromagnética, tá? Tanto a partir de fenômenos quânticos ou de fenômenos clássicos, né? A gente já viu num outro vídeo, né, que a gente tem diferentes classificações para uma onda eletromagnética, como por exemplo, posso ter uma luz visível, né, uma luz, né, ou um raio-x, um raio gama, uma onda de rádio, uma micro-onda, tá? E aí também parte dessa classificação, parte também de como que a gente produz essas ondas, né? Bom, se a gente olhar, né, uma das formas de produzir onda eletromagnética, a gente pode simplesmente olhar, né, a partir das próprias equações de Maxwell, né? A gente viu lá que, por exemplo, se eu tenho uma variação de um campo elétrico em um determinado ponto, eu gero uma variação de um campo magnético, e aí a variação desse campo magnético vai gerar um campo elétrico oscilante, né? Uma variação também. Então, ou seja, eu vou gerar uma onda eletromagnética naquele espaço ali. Tá? Então, por exemplo, como é que eu posso fazer isso, né, experimentalmente? Eu posso fazer isso, por exemplo, acelerando ou desacelerando uma partícula, né? Porque se eu pegar, por exemplo, um elétron, né, uma carga elétrica, e acelerar ou desacelerar ela, né, ao redor daquela carga elétrica, o que eu tenho? Eu tenho um campo elétrico. Né? Então, se eu acelero ou desacelero essa partícula, esse elétron, tá? Eu vou provocar uma variação do meu campo elétrico, né? Então, eu vou ter um campo elétrico variável, né? E aí eu sei das equações de Maxwell que se eu tenho um campo elétrico variável, eu vou gerar um campo magnético variável. Ou seja, naquela região eu também vou ter um campo magnético, que é variável, né? E a partir disso, eu vou gerar uma onda eletromagnética, tá? Então, isso seria uma forma, né? Uma outra forma, que seria já um fenômeno quântico, né? A gente sabe, por exemplo, que hoje, né, os elétrons, eles são os átomos, né, eles são organizados, né, entre eu tenho o núcleo e os elétrons que ficam orbitando ao redor desse núcleo, né, e aí esses elétrons eles ficam dispostos em diferentes níveis, né, a gente chama níveis eletrônicos, tá? E aí, só que cada nível eletrônico ele tem um nível de energia, né, ele tem um valor de energia muito específico, né? Só que então, se eu tenho uma transição eletrônica, né, se eu tenho um elétron que sai de um nível de maior energia para um nível de menor energia, ao perder essa energia, ele vai emitir, né, uma energia na forma de onda eletromagnética, tá? Então, esse seria um outro caso, né? Aqui, né, alguns nomes, tá? Que seria alguma dessas formas de produzir. Então, por exemplo, a gente produzir raio-x, né? A gente usa um dos efeitos, que é esse efeito é chamado de efeito Bremsstrahlung, tá? O que esse efeito faz? Basicamente, né? Eu vou jogar uma carga elétrica, tá? Por exemplo, um elétron, né? Eu pego esse elétron e faço ele colidir com uma superfície. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma superfície qualquer, né, um bloquinho de um certo material aqui, tá? E aí eu venho com um elétron, né, e jogo esse elétron, tá, nessa superfície. Na hora que esse elétron ele colide aqui, o que vai acontecer? Ele vai ser desacelerado, né? Ele vai chegar aqui e vai parar. Então, eu vou ter um processo de desaceleração, tá? Só que seria a partir de um processo de colisão, né? Então, por isso, esse efeito ele vai se chamar de efeito Bremsstrahlung, tá? A gente vai distinguir isso, tá? E aí, na hora que ele faz esse processo, ele emite uma onda eletromagnética, tá? Que normalmente sai, né? Na região de comprimento de onda de raio-x, tá? Então, ele vai sair, vai emitir uma radiação, uma onda eletromagnética que vai ser na região de raio-x. Só que como esse é um processo contínuo, né? Por exemplo, o elétron ele tem aqui velocidade 100, né? Alguma coisa, né? E para aqui em zero, né? Aqui ele vai ser um processo, né? Contínuo de perda de energia, né? Na hora que ele faz isso, então, o meu elétron, a minha onda eletromagnética, tá? A gente vai falar que ela também tem diferentes comprimentos de onda, né? E a variação desse comprimento de onda aqui também ele é contínuo, né? Então, se eu fizesse um espectro dessa coisa, né, eu teria uma curva aqui, que seria, por exemplo, isso aqui. Tá? Vamos não pensar inicialmente nesses picos aqui. Tá? Então, teria, né,
um raio-x com diferentes comprimentos de onda, tá? Com diferentes frequências, né? Porque eu tenho uma desaceleração, né? Ou mesmo que fosse uma aceleração, tá? Que seria, né, contínua, tá? Então, eu vou produzir uma onda eletromagnética que vai ter diferentes aí energias, né? Ou frequências, ok? Bom, isso seria uma das formas, né? Só que nesse mesmo processo de colisão, se eu tenho lá, né, diferentes níveis de energia, o que eu posso pensar? Eu tenho aqui o meu átomo, né? E aí eu tenho aqui os elétrons orbitando, né? Na hora que eu faço, então tem aqui um elétron aqui, tá? Na hora que eu faço um processo de colisão, né, eu jogo um outro elétron nesse nível, né? Ou eu posso ejetar esse elétron, tá? E aí eu também posso favorecer a transição de elétrons entre os níveis, né? Eu posso ter, por exemplo, né, uma queda que ele vai para um nível de menor energia, tá? E aí nesse processo ele vai gerar uma outra onda eletromagnética. Só que qual que é a diferença aqui? Aqui a energia, e que vai ser consequentemente a frequência, ela vai ser muito bem determinada, tá? Porque a diferença de energia entre esses níveis eletrônicos aqui, ela é específica, né? E ela é específica para cada elemento, né? Cada elemento químico tem uma diferença nesses níveis de energia aqui, tá? Isso já é bem determinado, tá? Então, por exemplo, na hora que eu faço isso, eu tenho uma transição eletrônica aqui, de um nível de maior energia para um de menor, eu vou criar, né, uma onda eletromagnética. A gente normalmente fala que eu estou criando uma partícula que é um fóton, né? A gente vai ver isso depois, tá? O fóton seria uma partícula, né, associada a essa onda eletromagnética, tá? Só que esse onda eletromagnética ela vai ter uma energia ou uma frequência muito bem característica. A gente costuma até falar que o raio-x que é emitido aqui, ele é um raio-x característico, né? Característico por quê? Porque ele depende desse átomo, tá? Então, por exemplo, igual aqui, né, nesse espectro, se eu estiver fazendo esse processo num átomo, tá, de molibdênio aqui, tá? Eu vou ter esse efeito Bremsstrahlung, né? Porque eu vou passar um elétron aqui que vai ser desacelerado, tá? Só que eu também posso promover essas transições eletrônicas aqui, né? E aí eu vou gerar um pico, olha só. Eu vou ter uma onda eletromagnética que vai ter uma frequência muito bem definida, tá? A variação de frequência aqui, né? Esse aqui seria um problema experimental, tá? Mas então eu vou ter, né, picos aqui, tá? Com energias, né, ou frequências ou comprimento de onda muito específicos, tá? Então, aqui, por exemplo, no exemplo do molibdênio, né, se eu estivesse fazendo esse mesmo experimento aqui colidindo num átomo de cobre, tá? Eu teria, né, outros picos, né? Então, note que cada elemento químico vai gerar picos, né, ou seja, ondas eletromagnéticas com frequências, né, diferentes, né? Então, ou seja, espectros diferentes, né, que foi o que eu comentei, né, o espectro eletromagnético, tá? Cada um com frequências diferentes, né? Isso, então, depende do meu elemento químico, ou se é num processo contínuo, como, por exemplo, o efeito Bremsstrahlung, né, eu vou gerar uma onda aqui, contínua aqui. Isso seriam formas, né, de produzir essas ondas, né? Eu posso ter, da mesma forma com que eu tenho transições eletrônicas aqui, eu posso ter transições dentro do núcleo, né? O nosso núcleo também, lá formado de prótons e nêutrons, tá? A gente também tem uma distribuição em níveis de energia, só que dentro do núcleo, tá? E se eu tiver um processo de decaimento, né, que a gente vai chamar de decaimento radioativo ou transição nuclear, tá? Nesse processo, o que eu vou produzir? Eu vou produzir um raio gama, né, que vai ser uma onda eletromagnética de energia ainda maior, tá? Ou de frequência maior, né? Então, esse é um processo que estaria acontecendo dentro do núcleo, tá? Uma transição nuclear, né? Então, isso seria uma outra forma também de produzir, né, uma onda eletromagnética, né? Mais um exemplo de como a gente pode produzir, tá? A gente normalmente vai mudando os nomes, tá? Aqui é o que a gente chama de radiação síncrotron, né? Talvez vocês já ouviram um pouquinho de falar, inclusive saiu, né, no dia que eu estou gravando, saiu uma notícia sobre, inclusive, né, umas formas de estudar, né, sobre essa pandemia Covid, né, o vírus, né, da Covid-19, né?
E eles falaram que está usando exatamente no Brasil, né, estão disponibilizando esse laboratório que fica em Campinas, né, que a gente chama de Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, ou CNEPEM, tá? Fica localizado em Campinas, ele está sendo construído, está terminando de ser construído, né? Onde o pessoal vai usar esse laboratório também para estudar, né, esse vírus, né, a estrutura do vírus, né? Mas como que é feito isso, né? Esse laboratório aqui é um esquema, né, do projeto inicial, hoje ele já está praticamente pronto, já está fechado, tá? Mas aqui eu tenho, nesse círculo aqui, eu tenho um anel, onde nesse anel eu vou fazer circular um elétron, tá? Então, por exemplo, tem uma partícula aqui carregada, tá? Que está circulando aqui, dando voltas nesse anel, tá? Só que o que acontece, né? Se eu desvio o caminho de uma partícula, eu estou obrigatoriamente acelerando ou desacelerando essa partícula, né? Se eu tenho uma partícula que está em movimento circular, eu tenho uma aceleração centrípeta, por exemplo. Se eu tenho aceleração, o que eu falei? Eu gero onda eletromagnética, tá? Então, se eu tenho uma partícula que desvia de caminho, uma partícula carregada, né? Como, por exemplo, um elétron que desvia de caminho, eu gero uma onda eletromagnética, tá? E é exatamente isso que é feito. Isso, na verdade, o desenho parece ser um círculo, mas, na verdade, é um hexágono, não um hexágono, né? É um negócio com vários lados aqui, tá? São pequenas retas, né? Uma coisa assim, tá? E aí onde em cada segmento desse aqui, na hora que essa minha partícula carregada ela muda de caminho, né? Ela gera uma onda eletromagnética aqui, tá? Então eu teria uma coisa como essa. Né? Só que como eu tenho uma partícula acelerada, né? E ela é acelerada em altíssimas velocidades, tá? Essa radiação, essa onda eletromagnética que a gente fala, a gente normalmente chama isso de radiação síncrona. Tá? Então ela vai ser, né, parecido com o raio-x, é uma onda eletromagnética, tá? Só que como ela é gerada de uma forma diferente, a gente normalmente chama isso de radiação síncrona. Tá? E aí o legal, né, é que em cada ponto eu vou gerar uma onda eletromagnética, tá? Só que com energias, faixas de energias distintas, né? Então lá no experimento, nesse laboratório, o que o pessoal faz? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa linha, a gente normalmente chama isso de linhas de luz, né? Porque de cada ponto aqui, na verdade, eu estou saindo uma luz, né? Estou saindo uma onda eletromagnética aqui, e aí eu vou e coloco o meu laboratório aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma linha de luz, onde a minha radiação ela tem uma certa energia, aqui eu tenho uma outra, que tem uma outra energia, e assim por diante, né? E aí, então, posso fazer um experimento, por exemplo, nessa linha, né? E aí, exatamente o que o pessoal está tentando estudar, para estudar, por exemplo, o vírus, né, da Covid-19, o que eu faço? Eu vou pegar esse raio-x e coloco ele, por exemplo, né, para incidir sobre um segmento, né, uma parte da proteína do vírus, né? Ao fazer isso, eu vou ter um espalhamento, né? Então, vou ter um fenômeno, por exemplo, de difração, esse fenômeno de espalhamento, né? Então, a partir disso, eu consigo estudar, por exemplo, a estrutura desse vírus, né? Dessa proteína, tá? E aí a gente consegue ter algumas informações, né? Consigo ter informação, por exemplo, sobre a composição química, né? Como que esse vírus é feito, né? Do que ele é composto, né? Se a gente sabe isso, a gente consegue, entendendo, né? A gente consegue, por exemplo, propor novos tratamentos, né? Qual que é a droga que a gente utiliza, etc. Tá? Então, isso é um esquema, né, de um laboratório de luz síncrona. Tá? Esse laboratório, inclusive em Campinas, né, que está sendo terminando de ser construído, na verdade, né, ele é atualmente um dos mais avançados que a gente tem no mundo. Tá? Já existia, né, um laboratório que fica aqui do ladinho, aqui não vai dar para ver, mas um laboratório bem menor aqui, né, que existe, estava em funcionamento até o final do ano passado, tá? Onde, né, ele é esse anel menorzinho que produz o mesmo tipo de radiação, né, de onda eletromagnética, tá? Só que ele era menor, né, com energia menor, ok? Então isso é uma outra forma da gente produzir uma onda eletromagnética, né, variando, né, colocando uma carga elétrica, tá? Uma carga, uma partícula carregada qualquer para oscilar, né? Vocês talvez já ouviram falar também do acelerador de partículas, né? Que tem um famoso lá no CERN, né? Na Suíça, né? Um projeto grande,
europeu, né, que inclusive entre diferentes países, né? Você pega duas partículas, acelera e coloca elas para colidir, né? Então lá você também gera diferentes radiações, né? Diferentes faixas de frequência de uma onda eletromagnética, ok? Então isso é uma forma. A outra forma de produzir, por exemplo, né, é a partir de uma antena, né? Que é o que a gente vai chamar de radiação de dipolo elétrico. Por que dipolo? Né? Porque se eu tiver uma haste de uma antena aqui, ó, se eu alimentar essa antena com uma carga, um campo elétrico que vai ficar oscilando aqui, a hora, por exemplo, eu tenho uma ponta, essa ponta de baixo positiva e a hora a ponta negativa, eu vou ter um campo elétrico aqui, tá? E aí se eu colocar essa carga nessa haste para ficar oscilando, né? Aí depois eu vou inverter, ela vai ficar positiva e negativa, então eu vou inverter o campo elétrico, tá? Se eu faço isso, né, com uma certa frequência, eu vou gerar um campo elétrico aqui, tá? Que vai estar variando, então eu vou gerar também um campo magnético, né? Não estou desenhando o campo magnético aqui, então logo eu vou gerar uma onda eletromagnética, tá? A gente normalmente vai falar que essa onda aqui é uma onda de rádio, tá? Por causa do comprimento de onda que ela gera, tá? Mas isso, claro, vai depender da minha antena, etc., da frequência, né? Com que eu estou colocando isso para ser oscilado, tá? Então isso aqui a gente vai chamar de uma radiação de dipolo elétrico, né? E aí, né? E aí, inclusive, como que a gente faz o rádio em si, tá? Na verdade, antes, um detalhe importante dessa radiação gerada, tá? Porque essa radiação ela não é distribuída de forma homogênea no espaço, tá? A gente precisa saber que ao longo dessa haste, então se eu tenho uma antena aqui, então a minha carga está oscilando aqui, tá? Ao longo dessa antena. Se eu colocar um detector, né, de uma onda eletromagnética aqui na direção dessa haste, tá? Eu vou ver que o campo elétrico gerado nesse ponto, né, ou desculpa, a onda eletromagnética gerada nesse ponto, a intensidade é zero. Agora, na direção perpendicular à haste, né, a intensidade é máxima. Tá? Então, se eu colocar um detector aqui, ó, então nesse ponto a intensidade dessa onda é máxima, né? Ou seja, ela varia com esse ângulo aqui, tá? Então a gente normalmente fala que a intensidade, né, dessa onda de dipolo elétrico, tá? Ela varia com o quadrado do seno desse ângulo, sendo que o ângulo aqui, estou colocando o seno, tá? Mas a referência é em relação à haste até em relação à perpendicular ou à normal dessa haste, tá? A intensidade vai variar de acordo com essa equação. Tá? Mas como que eu posso construir isso, né? E como, por exemplo, né, por que a gente inclusive chama isso de rádio, né? Onda de rádio. Tá? Uma forma, por exemplo, de eu construir um rádio, né? A gente já estudou sobre um circuito RLC, então se eu tiver aqui uma fonte de energia, né, um gerador de corrente alternada, ligo isso no circuito RLC, o que vai acontecer? Eu vou ter uma corrente alternada oscilando aqui, tá? Se eu ligo isso aqui com um outro indutor, né, e ligo isso numa antena, o que eu vou fazer? Eu vou transmitir essa corrente que está oscilando para a minha antena, então eu vou ter uma corrente oscilando nessa antena, né? Então, hora a corrente vai passar aqui, hora eu vou ter um campo positivo para um lado, campo positivo para o outro, né? Então eu vou ter um campo elétrico oscilando aqui, tá? Então, por isso que é dipolo, né? Dipolo seria duas cargas aqui, então eu vou ter um dipolo elétrico, né? Tá? Então, meu campo elétrico vai estar aqui, ora em uma direção, ora na outra, porque eu vou estar oscilando aqui, né? Ora a carga está no sentido, ora a carga está na outra sentido, né? Então, vou ter uma coisa assim, tá? E aí, como eu tenho uma fonte de energia, né? Então, eu vou estar num sistema forçado, né? Sempre gerando essa carga elétrica aqui, essa corrente oscilante, tá? Aí eu vou gerar uma onda eletromagnética, tá? Se eu quiser detectar essa onda eletromagnética, então, por exemplo, no aparelho de rádio, né, ou num celular, como é que eu detecto essa onda eletromagnética? Da forma parecida. Se eu estou chegando com uma onda eletromagnética aqui, o que essa onda eletromagnética vai fazer na minha antena? Ela vai colocar uma carga aqui para oscilar, tá? Só que ela coloca essa carga para oscilar com uma frequência muito específica, né? E aí, que é o que a gente inclusive falou sobre ressonância, né? Se eu tiver um circuito onde exatamente a frequência de oscilação coincidir com a frequência dessa onda, eu vou ter uma ressonância, então eu vou ter um pico aqui de potência, né? E aí eu consigo detectar essa onda, né? Se eu estiver fora da minha frequência de ressonância, essa coisa vai ser a intensidade, né? Vai ser atenuada, então, por exemplo, não detectaria essa onda, tá?
Então é assim que a gente detecta ou gera, né, uma onda eletromagnética, né, a partir de um circuito eletrônico aqui e a partir de uma antena do tipo de dipolo elétrico, ok? Então essas são somente algumas formas da gente gerar ondas eletromagnéticas, tá? Existem, né, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas essas são as formas mais simples, ok? Então, um abraço, pessoal.